e nem tampouco shows e apresentações. Nós estamos em espírito e em verdade a vida inteira anunciando a boa nova, anunciando o que tu disseste que vieste fazer e que era também minha missão, nossa missão no mundo, na terra, entre os homens, a saber, crermos e confessarmos que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre nós, pelo que me ungiu para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Espírito Santo, realiza isto, para que nossa estada aqui não seja vã, para que não corramos inutilmente e para que os nossos encontros não sejam feitos só de música e de afirmações veementes. Nós queremos o poder de Deus no coração, mudando a mente, constrangendo de dentro para fora a nossa existência, de modo que, por mais que seja angustiosamente dolorida a experiência do encontro com a verdade do Evangelho, esse casulo de angústias se quebre, se abra e nós voemos livres. É o que eu creio, é o que eu tenho visto toda a minha vida e é o que eu sei que vai acontecer agora, porque é contigo e em teu nome que nós abrimos a boca. Em teu nome, Jesus. Amém. Podem se assentar. Olha só, gente, uma das coisas mais ambivalentes, ou seja, de valor e valência contraditórios, frequentemente, ou praticamente antagônicos, podem também ser caracterizados de maneira mais branda pela palavra ambíguo, é aquilo que melhor nos define. Nós somos cheios de desejos em choque. E isso nasce, do ponto de vista da nossa compreensão e percepção humana, a partir da narrativa de Gênesis, no capítulo 3, aqui na Bíblia, quando se diz que lá, no lugar arquetípico para a nossa consciência, que é o chamado Jardim do Éden, havia todo tipo de plantas num horto universal indizível, em relação aos quais havia permissão para se comer de tudo e de qualquer coisa que fosse comestível. Havia a árvore da vida, que era um portal de garantia de que aquele que se orientasse pela referência eterna do que Deus chama fruto de vida, vivesse, não era uma árvore para ser comida, era uma árvore para ser observada. E, de um outro lado, havia a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que justamente e estranhamente ganha uma importância na narrativa do texto imensamente maior do que a árvore da vida. A árvore da vida estava ali, mas ela não chamou a atenção. O que chamou a atenção dos humanos, e o texto é baseado na observação humana, na narrativa humana, no sentir humano, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal.
A árvore da vida nunca foi uma tentação. Não se diz em momento algum que o homem e sua mulher se sentiram tentados a comer do fruto da árvore da vida. Mas se diz imediatamente que eles se sentiram tentados a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a ambivalência, a gente nasce na ambivalência. Árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore é da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre ela paira um decreto. Não comas dela, porque no dia em que tu delas comeres, tu morrendo morrerás, é o que diz o texto hebraico. No dia em que dela tu comeres, morrendo, admitindo a possibilidade da morte animal, morte orgânica, morte física, mas aquela morte do morrer físico não tinha nenhum impacto fóbico no ser humano, não produzia nada antinatural, era natural. O que se torna antinatural é o que se diz que adviria do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que tu dela comeres, se tu morreres, tu morrerás. É uma outra morte. É uma segunda morte, é uma morte para além do elemento orgânico, para além da cessação da vida. Vai se instituir a consciência de um morrer apartador, de um morrer separador, de um morrer consciente de que a vida se foi. E não tem apenas a ver com o corpo, tem sobretudo a ver com aquilo que liga você, humano, àquele que é o Criador da vida. Pronto. Essa foi a palavra do Criador, a palavra do originador, a palavra daquele que instituiu todas as coisas vivas, lindas e todas as existências que dele procedem, e fora dele nada do que existe existiria ou existirá. No entanto, o que acontece é que imediatamente aquilo que é antagônico à vida passa a acontecer como o grande desejo, a grande tentação, a grande vontade, a grande pretensão, a grande cobiça. Morrer. Morrer. E eles passam por ali e cada dia mais a árvore da vida é menos vista, menos notada, menos percebida. Viver vai passando a ser um acontecimento corriqueiro. Supostamente, eles já eram alimentados ou psicologicamente tinham a impressão de que em relação à árvore da vida tudo era óbvio. Mas em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, nada era óbvio porque eles não tinham tido a experiência de morrer. E aí, subitamente, a experiência de viver se torna banal. E a experiência de morrer que não tinha sido provada se torna o grande desafio da existência. O grande desafio da existência agora é a morte. Vida nós já temos. Morrer nós não sabemos. E a gente quer saber como é morrer. E dia a dia eles passam, eles olham, eles veem, vai crescendo neles
a gravidez do desejo da experiência da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ambivalência, dos gostos antagônicos, do saber fazer o bem e do compreender, do discernir o que fosse mal, sendo que não se diz que de modo algum, em existindo, em vivendo, eles estão fazendo nenhum bem ou nenhum mal, se continuassem apenas a ser quem eles eram. No entanto, não basta ser quem se quer ir para além do que se é e se deseja intensamente conhecer as experiências mais radicais, mais terminais. Começa a surgir uma pulsão borderline no ser humano. Eu preciso ir até a beira do precipício. Aquela é a árvore referencial das voltas. Se a gente pudesse transformar isso numa praça de visibilidades no chão do mundo, vocês iriam ver que a árvore da vida tinha grama completamente intocável em volta dela. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal ia ter aquela voltinha de pés que andam, até capinarem todo o chão. Vocês sabem como é, não é? É como o caminho da roça. O cara passa, até que limpa a área. A árvore da vida estaria lá, e não visitável, ela era óbvia demais, eu vivo. A árvore do conhecimento do bem e do mal é que era objeto desse rodear diário, constante, passa, vai tirando o chão, vai limpando, vai, pela repetição, vai dando clara demonstração de aonde está nosso coração, nossa observação. Até que surge aquela voz que na narrativa do livro de Gênesis está incorporada numa serpente. É claro, para mim, pelo menos, isso não faz nenhuma diferença, é uma descrição de natureza arquetípica, simbólica, mítica, para descrever o fenômeno psíquico, espiritual, dentro da mente dos humanos. Mas a voz vem sinuosa, serpenteando, sutil, silenciosa, no máximo sibilante, e fala: olha aí, por que você não come? Ela é gostosa, é bonita e gostosa. Bonita e gostosa é um negócio irresistível, né? Ela é bonita, ela é gostosa. E a experiência dela, você não tem ideia. Comer disso aí, provar disso aí, catapulta você para níveis de experiência, de gozo, de prazer, de conhecimento. Coloca você num patamar de experiência para além da árvore da vida, para além do natural, para além do normal, para além de um dia depois do outro. E tem mais. No dia que você comer, você não vai morrer. O argumento humano era: não, é gostosa, é linda, mas se eu comer eu morro. Morre nada. Deixa de ser bobo. Como é que uma coisa tão gostosa, tão linda pode matar? Ela só tem o poder de emancipar. Por que você não toma e come? Não, é porque ela pode me matar, ela vai me matar. Ele disse: no dia
em que tu dela comeres, morrendo morrerás. Eu vou passar a conhecer algo que Deus chama morte. E a voz diz, morre nada. Isso é ciúme divino. Deus é caprichoso. Deus não gosta de concorrência. Deus não quer ninguém sacando as coisas como Ele saca. Deus não admite qualquer evolução. Ele quer manter vocês nesse estado de obediência tola. O que Ele sabe é que é o oposto, mas Ele quer instituir a mediocridade como projeto para a existência de vocês. Porque no dia em que vocês tiverem essa experiência, no dia que vocês conhecerem o bem e o mal, vocês se tornarão deuses. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí o texto, seguindo também a psicologia humana cotidiana, diz que a mulher ficou possessa de desejo. Amor. Amor. Vamos lá, amor. Não vamos não, olha, está tudo bem aqui. A gente tem o bastante. Não, amor. A vida pode ficar muito melhor. Eu vou. Aí o homem diz, bom, é sem ela que eu não fico, né? Bom, a única frutinha que eu não posso deixar de comer aqui é você, menina. Aí ela foi, tomou do fruto e comeu. Primeiro deve ter olhado, gostosa. Ai, comeu. Toma. Pegou e comeu. Ficaram esperando a morte. Esperando a morte chegar. Esperando a morte. E aí, ele só olhou para ela com outros olhos. Falou, será que vão aparecer outras como ela por aí? E ela olhou para ele com olhos diferentes. Aí, de repente, algo estranho começa a se instalar. Um sentimento de nudez. O que é isso, nudez? Se eles eram entes naturais, como qualquer outro ente debaixo do sol, de repente, não se diz que eles tiveram frio, que foi uma necessidade que se instalou, mas sim que uma nova psicologia, uma nova leitura, um novo olhar, uma nova autopercepção criou a sua instalação neles. Nada mudou no ambiente, mas dentro deles eles se sentiram nus, inadequados um para o outro, um sentimento de afastamento, de necessidade de se proteger do outro. Ele me vê demais, ele me sabe demais, ele me sente demais, ele me percebe demais, eu preciso ter coisas guardadas. Preciso tirar da vista dele essa percepção minha, da vista dela. Nós precisamos nos resguardar um do outro. Vocês vejam como os casamentos mais primitivos, uma vez a vida, essa experiência, já começam a criar os seus próprios segredos. São coisas em relação às quais eu tenho vergonha. Estabelece um gap, um fosso invisível entre ele e ela. O chão era o mesmo, o ambiente era o mesmo, mas a psicologia da relação já tinha sido alterada. Ele já era ameaçador, ela já era ameaçadora, já havia tanto nele quanto nela aquilo do que nós deveríamos tentar nos proteger.
E aí vem a sequência de se esconder. Primeiro, sentem que existe algo que precisa ser protegido em mim em relação a ela e nela em relação a mim. Segundo, vem essa ideia aterradora, esse sentimento esmagador, onipotente. Deus. E eu sou inadequado para Deus. E aí correm para se esconder de Deus, para se alienar, para fugir, para não serem vistos. Surge essa pretensão, essa suposição de que é possível construir, tecer alguma coisa que me proteja do outro e me proteja dos céus e me proteja do meu próprio olhar acerca de mim mesmo. E aí isso é invadido, não por uma voz sibilante como a da serpente, mas por uma voz franca, como o sopro do estrondo da verdade. Adão, Adão, onde estás? Eu estou aqui escondido atrás desse carvalho. Não. Eu estou aqui escondido de ti. Por que tu estás escondido de mim? Porque eu estou nu. Quem te fez saber que estavas nu? Eu comi do fruto que a mulher que tu me deste não resistiu e comeu. Como eu não posso ficar sem comer o que a mulher come, senão a mulher não dá mais nada para mim, eu comi também. Ela me ofereceu e eu comi. Aí ele transfere tudo para a mulher. Aí a mulher vai ficando aturdida e diz: espera aí, né? Foi a serpente que disse que ia ser um espetáculo. Aí Deus olha para a serpente. Aí a serpente olha para trás e teve um som estranho no jardim do Éden. Olha para trás, não tem para quem transferir e assume honestamente o seu lugar de diabo na história. Agora, por que eu estou contando essa história que todos vocês aqui aparentemente conheciam, mas não conheciam? Porque eu nem expliquei, nem vou explicar, não é sobre isso que eu vou falar, mas só a minha narrativa já me fez ver aqui que um monte de gente começou a ver que isso não é conto da Carochinha, é a mais fantástica e simples, porém elaborada narrativa psíquica da constituição do eu humano e da nossa relação uns com os outros e da nossa suspeição em relação a Deus e aos céus. Eu só falei porque aqui nasce a ambivalência. É aqui que se mostra, mais do que em qualquer outro lugar, e é daí que nascem todas as outras tentativas de interpretação psicológica da alma humana. E todas as outras são parcas e pobres quando comparada com a profundidade simples dessa descrição de como a natureza do ser se estabeleceu no modo como hoje nós o experimentamos e o praticamos, dizendo eu. Ambivalência é o que faz desejar aquilo que pode nos matar. Aí todo mundo começa a entender o que eu estou dizendo. Ambivalência, preste atenção, por favor. Ambivalência é o que pode e está presente no nosso coração com o poder de nos tornar absolutamente atraídos por aquilo que pode nos matar. E aí todos nós aqui conhecemos o significado disto. Todos.
Depois ele entende. Depois ele entende. Ambivalência é o que faz com que eu sinta tesão pela morte. Ambivalência é o que faz com que, mesmo sabendo que aquilo pode me destruir, eu arrisque de modo borderline para ver até em que extremos eu consigo chegar. Ambivalência. Presente em praticamente todas as nossas decisões. Sem cuja realidade nós perdemos o chamado senso de excitamento. Ambivalência. É o que faz você percorrer sendas, caminhos, veredas impensáveis, que de outra sorte você mesmo diria a si próprio: não vá. Há uma dimensão inteira de você que diz: isso não é caminho de vida. Mas há uma outra dimensão que diz: eu não conseguirei continuar existindo sem essa experiência, eu preciso dela para continuar. Mesmo que ela esteja atavicamente ligada a tudo quanto seja descrição daquilo que pode me destruir, me arruinar, acabar comigo, mas eu chego lá. É como uma picada de heroína. Praticamente todos os que estão aqui não sabem o que é isso. Mas quem sabe o que é isso, sabe o que é isso. Entra, e logo depois, segundos depois, um mundo inteiro começa a se abrir de emoções, de sensações, de um bem-estar demoníaco. Algo que você não quer que pare nunca mais, que não é decorrente de acordar, de trabalhar, de suar, de tomar um banho frio, de comer uma boa comida, de beijar a boca que você ama, de abraçar os filhos que você quer bem. Não! É uma quebra da sequência e do cotidiano da existência, dando a você um salto para além de toda justificativa de invasão de um prazer alienígena na sua alma. Embora poucas horas depois você esteja desesperado para aplicar-se daquilo outra vez, porque o efeito rebote é que você foi tão excitado para além da capacidade natural do cérebro e da sua produção química, que para manter aquele estado você tem que alimentá-lo com aquela injeção de euforia perversa. E cada vez que você desce daquele estado de paraíso artificial, você mergulha numa depressão enorme, porque tudo que havia de possibilidade de arregimentamento químico no seu cérebro foi arregimentado para que você alcançasse os píncaros daquela experiência e, como resultado disso, você mergulha organicamente e depois psiquicamente nos abismos da ausência total de estímulo químico para viver. E aí você precisa daquilo até o dia em que aquilo já não tem mais o poder de realizar o que realizou a priori. E a necessidade de aplicação vai se tornando cada vez menor, mais intensa. Os espaçamentos diminuem, a carência aumenta e o impacto já não é mais o mesmo. Para que o impacto volte a ser o mesmo, você vai duplicando, triplicando, fazendo o que você pode e nunca mais alcança a experiência inicial. E mesmo que sacudam você e digam que se você continuar fazendo, você vai morrer, há algo, uma pulsão, uma latência, uma angústia visceral
gritando dentro de você: eu quero mais, eu quero mais, eu quero nem que seja a morte. Me dá o cálice da morte, mas me dá mais uma vez. Aí tem gente que me diz que não crê em Gênesis 3, nem na descrição que ali é feita, se ela é acachapantemente a mais realista de todas acerca da minha experiência como ser humano no planeta. É assim com qualquer coisa, com a mulher do próximo. Eu não vou perguntar quem aqui conhece essa experiência com a mulher do próximo, porque ia ser desastroso. Mas é assim com qualquer coisa, com um dinheiro que não é seu. É assim com a ambição de se tornar a pessoa que você não é. É assim com praticamente tudo que se liga, que se vincula à nossa existência. Tanto também o é em relação àquilo que, de cara e de saída, nós chamamos e sabemos como sendo algo negativo e ruim. Por exemplo, a doença. Não tem nada pior do que ficar doente. Só não acha isso quem nunca ficou doente mesmo. Mas quem já teve a anunciação de uma doença supostamente sem cura ou com gravíssimas dificuldades em relação a que cura se traga para ela, sabe perfeitamente disso. Até que apareça alguma coisa pior do que a doença na vida da gente, enquanto a gente está doente. Eu lido com gente aos milhares, há meio século, 46 anos. E eu vejo isso acontecer todo dia na minha frente. Uma pessoa, por exemplo, está vivendo um quadro de deficiência, de limitação, de doença, sofre com aquilo, quer sair daquilo, gostaria de correr livre na vida, de ter a possibilidade de voltar, no mínimo, ao normal, ao natural das possibilidades dele, dela. Aí ele descobre, por algum caminho, que a esposa dele está dizendo e conversando com as irmãs, com as amigas, com as colegas íntimas, dizendo: puxa vida, e eu estava me preparando para pedir divórcio. E ele ficou doente assim. Como eu já vi isso na vida. O marido chegar para mim: pelo amor de Deus, pastor, e agora? Eu digo: o quê, meu filho? Eu ia me divorciar da Viviane. Não é ninguém a Viviane, é todo mundo a Viviane, entendeu? Eu ia me divorciar dela e agora ela apareceu com câncer no seio, ou no útero, ou nos gânglios. E eu não tenho coragem, a gente tem 2 filhos. Eu vou ter que ficar. Aí está ele ali, ele é um homem bom. Ele diz para Deus todo dia: eu não quero que ela morra, Senhor, eu não quero que ela morra. Eu quero que ela viva. Me dá amor por ela, eu quero que ela viva, eu quero que ela viva, eu quero que ela viva. Porque se ele não disser isso para ele todo dia, não sei quantas vezes por dia, ele diz: eu quero que ela morra. E ela, no caso de ser ela, fica sabendo que ele está com essa angústia, ou nota, ou lê a alma dele, ou sente os impactos energéticos da angústia dele em relação àquilo que a ela aconteceu. E dentro do coração dela começa a surgir ambivalência acerca da cura. Se eu ficar curado, ele vai embora. Logo, eu não devo melhorar.
Porque se eu ficar curado, ele sai pela porta. Então, ai, amor, essa coisa nunca me deixa. Me disseram que tem um especialista melhor. Vamos a São Paulo. Ou vamos a Nova York. Me leva a Cleveland. Seja onde for o centro de medicina avançada. Se você falar com ela que ela está fazendo assim para preservar o casamento, ela vai ficar com ódio de você. Se você disser, você está fazendo isso, mas você, no fundo, não quer ficar curada, porque no dia em que você receber alta, ele sai pela porta, ou, numa elegância social um pouquinho melhor, ele espera 6 meses e vai, ela vai te odiar, como muitos já me odiaram. Na hora que você entra com a verdade no processo e diz, escuta, você não está postergando, protelando, procrastinando decisões profundas que poderiam lhe trazer cura, porque no dia que você ficar curado ou no dia que você ficar curada, o seu cônjuge vai sair pela porta. Ou eu vejo mulheres e homens que adquiriram alguma fragilização como enfermidade, que é o que eu estou falando aqui agora, e que fazem isso em relação a tudo. Eu tinha um amigo que trabalhava numa grande multinacional e um dia jogando futebol de salão dentro da multinacional, com os funcionários da multinacional, como programa da multinacional, a cabeça dele bateu num poste. No futebol de salão, ele pá no poste, que estava na beirada da quadra. Aí pá, cai, trêmulo, convulsões, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Era uma super multinacional, todo mundo preocupado, aquilo poderia custar uma indenização brutal. Ele já trabalhava lá há 30 e tantos anos. Seria caríssimo indenizá-lo se ele movesse uma ação contra a empresa. Aí a empresa, tratando ele assim, tapete vermelho para cá, tapete vermelho para lá, o que você quer, fulano? Ele é um pouquinho mais velho do que eu, uns 2, 3 anos. Aí ele dizia, não, eu estou querendo isto. Aí a empresa dava. Não, agora aqui eu não quero mais não, eu quero isto. Aí a empresa botava. Não, essa posição aqui eu cansei, eu quero aquela. Aí a empresa botava. Aí quando a empresa começou a cansar de adulá-lo tanto tempo, ele dizia assim, olha a minha cabeça. Olha a cabeça, ela às vezes dói. Aí o pessoal, não, fulano, não, fica aí. Eu me lembro dele contando essa história para mim, para minha mulher na praia, em Itaipu, em Niterói, dizendo, até hoje eu estou aqui, ó, nessa mamata. Quando eles mandam me buscar para fazer algum exame, eu digo, olha, cuidado, porque até atravessar as barcas me dá dor de cabeça. Aí eles dizem, então fica aí, fulano, não vem não. E o salarião, coisa boa. Tudo que ele não podia era ficar curado. A cura iria destruir a miséria da doença que ele alegava. No caso dele, era apenas uma alegação que já não condizia com a realidade, mas tem algumas pessoas, como eu disse inicialmente, em casos de relacionamento aonde a cura pode significar a alteração de todo o ambiente à sua volta, tem gente que prefere optar pela continuidade da doença do que por uma cura libertadora. O texto que eu trouxe para ler para vocês hoje aqui é esse. Espero que essa introdução tenha valido a pena, vocês tenham já começado a compreender onde eu vou começar a chegar. Está em João, no capítulo 5, daquele homem no tanque de Betesda. Betesda significa Casa da Misericórdia. E era uma construção extensiva ao templo de Herodes em Jerusalém, cujas ruínas estão lá até o dia de hoje.
em torno de cuja construção reuniam-se durante alguns anos e criou-se ali uma romaria de doentes, porque se dizia que as águas de Betesda eram agitadas por um anjo uma vez no ano. Ninguém sabia a época. Era assim uma visita angelical sem anunciação, sem data marcada jamais. E que aqueles que ali estivessem, que vissem quando a água agitasse, o primeiro e só um, era um Enem desgraçado esse negócio. O primeiro e único que conseguisse pular na água ficaria curado das suas doenças, das suas mazelas, quaisquer que fossem. E o texto nos diz o seguinte: existe ali, junto à entrada da Porta das Ovelhas em Jerusalém, se você for lá hoje, o cenário ainda é o mesmo, um tanque chamado em hebraico Betesda, Casa da Misericórdia, o qual tem 5 pavilhões, 5 tanques de água. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Vocês vejam o poder multicurativo desse milagre, dessa impressão, dessa atração. Cegos, coxos, paralíticos, enfermos de todas as naturezas, esperando que se movesse a água. É um negócio, uma vida miserável na Casa da Misericórdia. A casa é chamada da Misericórdia, mas a vida do pessoal ali era miserável. Misericórdia e miséria têm a mesma raiz, não é? Vocês sabem disso. Misericórdia é ter um coração que seja solidário para com a miséria do outro. Isso é ser misericordioso. E a miséria é estar na coisa sem coração nenhum, tentando te tirar de lá. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ora, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantas pessoas nós temos aqui com 38 anos? As mulheres podem não levantar a mão. 38 anos? Quem tem 38 anos de vida? Você tem 38 anos? 38 anos. 38 anos. 38? Exato, 38 anos. É a idade da tua vida. Na beira daquele tanque. É um bocado de tempo. 38 anos. Meu Deus, quanta coisa eu fiz em 38 anos. Estava ali o homem, enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e prestem atenção, e sabendo que estava assim havia muito tempo, Jesus olhava para ele, olhou naquele dia e sabia, ou foi informado, mas o importante é que ele sabia que o homem estava ali, naquele estado, há muito tempo. Então lhe perguntou: ei, você quer ser curado? Isso é uma pergunta idiota, não é? Para um cara que está ali, todo enquirquilhado, 38 anos, a mosca passa, ele não consegue nem tirar direito. Aquela maca suja, cebosa, nojenta, dependente de todos. 38 anos. Jesus pergunta: tu queres ser curado? E a resposta do homem foi: quero, Senhor. É tudo que eu quero. Ambivalência. Não.
Qual foi a resposta do homem? Leia aqui comigo. O texto diz que Jesus pergunta: tu queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 38 anos, ele diz: eu não tenho toda essa certeza, porque toda vez que eu vou, e pelo menos faz 38 anos que eu vou, toda vez que eu vou, chega alguém antes de mim. Eu sempre fiquei aturdido com a resposta desse homem. Porque a mais óbvia de todas as respostas deveria ser: quero. É tudo que eu quero. É ser curado. Mas olha só, o poder esmagador da ambivalência. Quando a pessoa está ali há tanto tempo, tantos anos, a enfermidade longa vira modo de existir. A enfermidade longa vira modo de existir. A resposta que ele deu foi: sempre alguém vai antes de mim. Porque a mente dele estava condicionada ao fato de que, se fosse haver uma cura para ele, tinha que ser ali e daquele modo, e por aquele suposto agente angelical. A doença, a enfermidade, o condicionamento negativo, aprisionante, a ambivalência é tão profunda que o indivíduo já não consegue mais recorrer à esperança da cura pura e simples. Ele já está condicionado pelo ambiente. Para ele, como para muitos de vocês, só existe cura se for com um médico tal. Só existe sono se for com um remédio tal. Só existe solução se forem pelos caminhos pré-definidos. Só haverá cura se for no tanque, uma vez agitada a água. E Jesus não perguntou: você quer que eu chame o anjo? Você quer que eu agite a água? Você quer? Não, ele só perguntou: você quer ser curado? Mas a resposta não é óbvia. Porque a enfermidade longa se transforma num modo de existir. Eu passei até aqui a minha vida vendo gente que você sacode e diz: pelo amor de Deus, só diz que você quer e abre a porta e a possibilidade para que você fique. Mas o indivíduo diz: não, pastor, eu não consigo fazer isso. E você não está pedindo para a pessoa fazer nada. Mas a cabeça dela ficou condicionada pelo modus operandi de uma cura que não necessariamente acontece, tanto é que não acontece, e nesse caso não acontece mesmo, que o homem está lá há 38 anos. Mas não foi o bastante para ele, porque a enfermidade longa vira modo de existir e fixa a desculpa para a não cura na gente. Fixa a desculpa para a não cura na gente. E condiciona a cura aos mitos, aos modos pré-estabelecidos, e o indivíduo não se abre para a possibilidade de uma cura real mesmo. Porque a ambivalência está presente. Ele se vinculou com a doença, ele nasceu no Éden também. Aquilo mata, mas ele já não sabe viver sem a alternativa daquela referência. Está preso a ela. A cura, nesse caso, só acontece se o paradigma da enfermidade for quebrado como padrão mental. Você pode repetir isso comigo? A cura, nesse caso,
Só acontece se o paradigma da enfermidade for quebrado como padrão mental na gente. Senão, você vai morrer doente. Mas mesmo. O que eu estou descrevendo aqui é o que eu vejo todos os dias. Eu não fui específico, eu vim lá do Éden, viajei por outros ambientes psíquicos e comportamentais, na esperança de que o Espírito de Deus ilumine a mente de cada um e o indivíduo se enxergue na sua miséria, na sua Betesda, nos seus vícios longos e contínuos, na sua retroalimentação da morte, enquanto diz que está fazendo esforço de esperança, mas mantendo a constância daquilo que não cura. E quando se oferece ao indivíduo uma porta para sair, ele faz alegações vinculadas às tradições que até aqui apenas o acachaparam de frustrações e tiraram da alma dele qualquer que fosse o vislumbre da possibilidade de viver de outro modo. É horrivelmente ambivalente a alma humana. A gente quer, mas nem tanto. A gente precisa, mas não quer chegar lá. A gente diz que aquilo está nos matando, mas não tem coragem de largar. A gente diz, se eu continuar fazendo isso, eu vou destruir tudo que eu construí, mas continua. Vocês vão me dizer que eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver com o cotidiano da maioria de todos aqui? Quando você tem certeza que, se você tomar daquele fruto, ele é bonito, ele é gostoso, mas ele mata, mas eu vou comer assim mesmo. E você come. E aí a morte passa a ter um conluio com você e você com ela. Se dessem a chance deles vomitarem aquilo, talvez eles não quisessem. Adão vomita, que você fica bom. Eu vou querer comer de novo amanhã, Senhor. Eu vou querer comer de novo outra vez. Tem um monte de homem e de mulher que estão entendendo perfeitamente a natureza comestível do que eu estou descrevendo aqui. Mas vai te matar, eu vou comer de novo. Vai te destruir, não, mas eu vou pegar outra vez. E se você, depois de ver a pessoa sofrer tanto, diz, escuta, você quer ficar livre disso? Aí vem as alegações, meu pai nunca me ajudou, mamãe trabalha contra isso, a minha herança genética contribui para isto, pastor. Eu fiquei traumatizado, eu já estou há 38 anos nesse lugar, já não sei mais nem como é que é. Eu acho que esse é meu karma. Eu acho que eu estou pagando preços de pecados de vidas passadas. Aí o cara começa a encontrar desculpa. De vez em quando eu encontro alguém que você diz, você pode ficar curado agora. Ele diz, não, pastor, eu estou ainda pagando dívidas passadas. Fica difícil. Ambivalência. Tu queres ser curado? Aí a cura só pode acontecer se eu admitir quebrar o paradigma enfermiço desse padrão mental que precisa ser quebrado, essa carapaça precisa ser aberta. Eu preciso permitir que o vício de pensamento, de condicionamento, de emoção, de manipulação, de uso, de utilização da minha própria miséria para mim mesmo e para outros, deixe de existir como padrão da minha vida em mim.
E foi o que Jesus fez com esse homem, e é o que eu espero no Senhor Jesus, que Ele faça hoje aqui com a gente. E o que é? Jesus olhou para o homem e disse a ele: levanta. O cara está lá há 38 anos. Aí vem Jesus e simplifica tudo, é um caso sério. O Evangelho é inaceitável por causa disso, ele é de uma simplicidade brutal. Aí o cara diz: mas escuta, não tem que ter 27 sessões? Quanto é que eu tenho que botar? Qual é o tamanho da novena, da campanha? Quantas terapias? Aí vem Jesus com a boa nova, simples, desgraçadamente simples, perversamente simples para a mente viciada, e diz: levanta. O cara diz: deve estar de sacanagem, né? Levanta, toma o teu leito, toma o meu leito, e anda. É para quebrar um vício mental de 38 anos, ou um condicionamento que já tinha se tornado infinitamente mais forte do que a doença, do que a enfermidade. A enfermidade se transformara numa tolice, quando comparada com a montanha de condicionamentos, de fixações, de dependências, de racionalizações mórbidas que ele havia desenvolvido para justificar o fato de que ele era doente de si mesmo. Doente de si mesmo. Levanta, toma o teu leito e anda. Aí o milagre acontece. Esse é o milagre. O milagre é que diz: então o homem se viu curado. Isso é que é maravilhoso. Levanta, toma o teu leito e anda. Parece uma piada de mau gosto, humor negro em Betesda. Imediatamente o homem se viu curado. Se viu curado onde? Se ele ainda estava no chão, em cima do leito e paralítico. Ele se viu curado no único lugar onde a gente pode se ver curado, antes de estar curado. Ele se viu curado. Pela primeira vez, ele se projetou curado. Aquele paradigma enfermiço foi quebrado. Aquela espada de Excalibur foi arrancada e se quebrou a mesa de pedra. Pá! Ele se viu curado. Ele se viu andando, ele se viu correndo, ele se viu voltando para casa, ele se viu vivendo, ele se viu ajudando os outros que não tinham como se levantar, ele se viu, ele voltou a conseguir imaginar-se são. Porque não tem nada que dificulte mais o processo de cura do que a morbidez de uma imaginação que não consegue mais se ver nem se admitir curada. E a gente se vicia em morte, a gente se vicia em enfermidade, a gente se vicia em morbidez. É por isso que a existência da gente é assim, é tanta necessidade de remédio para levantar, remédio para acalmar, remédio para equilibrar o que os dois desequilibraram. A gente precisa disso. E se você disser: escuta, uma boa alimentação, caminhada, isso e aquilo podem te ajudar, a gente até concorda, mas não tem coragem de se levantar e fazer. Essa é a verdade. Está instalada nas minhas células, nas tuas células. Está instalada em nós. Você pode chegar e dizer: olha, armas não vão resolver o problema do Brasil. O que vai resolver o problema do Brasil é
prosperidade, usar todos os recursos naturais dessa terra, parar de roubar, de se corromper, parar com guerras ideológicas idiotas que só servem aos interesses de insanos inconcebíveis e dedicarmos-nos todos sem inimizade mútua, sem fratricídio, ao trabalho, à produção, porque tem riqueza o bastante nesse país para ele ser uma grande potência distribuidora de recursos no mundo. E aí nós teremos todas as crianças nas creches, nas escolas, as mães vão trabalhar, os pais também, a saúde vai funcionar, a educação vai nos produzir e promover e tirar de nós o melhor dos nossos potenciais, e gente sem fome sente menos necessidade de roubar, de tomar, de assaltar, de agredir, e aqueles que estão hoje nos bolsões de miséria podem ser tirados disso e receberem educação que os reforme, que os ajude, que os recondicione, e o nosso sistema de legislação pode ser infinitamente melhor e de controle e segurança também, de modo que nós não tenhamos escolas de perversidade dentro e fora das nossas penitenciárias. Essa será a solução. Aí o cara diz, mas isso pode demorar uns 20 anos de trabalho muito forçado, me dá uma arma aí que eu dou logo um tiro no sujeito. E a verdade é essa. Porque você sabe, no fundo, todo mundo sabe o que vai resolver e o que não vai resolver. Mas o ataviamento para com a morte é uma coisa tão presente em nós que a gente troca a vida pela morte, a gente troca a verdade pela injustiça. Levanta, toma o teu leito e anda. E o homem se viu curado. E aí, olhe como o texto do Evangelho prossegue. Imediatamente ele se viu curado. A primeira cura aconteceu na mente, nos processos de projeção de si mesmo para fora da calamidade. O homem se viu curado. E tomando o leito, essa é uma outra expressão linda, pegando aquilo que caracterizava a sua impotência, a sua morbidez, a sua entrega à paralisia. Se viu curado e tomou o leito. Um ato simples, coisa extraordinária, começa na mente, se viu curado. E tomou o leito, dobrou o leito e se pôs em pé. Tomando o leito, pôs-se em pé e começou a andar. Mais adiante, aqui mesmo, nesse capítulo 5, você vira a página e vê que Jesus encontra com ele, verso 14, naquele mesmo ambiente. Assim se diz, mais tarde Jesus o encontrou no templo, que está ali do lado de Betesda, e lhe disse, olha, que já estás curado. Eu acho isso aqui muito lindo. Olha que já estás curado. Ele continua chamando o cara para ver. Olha, tu já estás curado. Ele esmaga de novo, ele finca, ele bate a estaca eterna da saúde e da cura no indivíduo. Olha, você já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Isso é de uma psicologia evoluída, é psicossomatizante. Ele está dizendo, olha, você já está curado, fica nesse estado e lembra de que o processo inteiro começou por causa de culpa. Culpa guardada pode gerar histeria paralisante. Culpa guardada pode produzir efeito de autopunição. Culpa guardada
vira paralisia, vira cegueira, vira surdez, vira dependências de todos os tipos e naturezas, vira impotência, vira incapacidade, vira paralisia. Olha, enxerga, vê, olha para frente, olha hoje, olha para trás, olha, entende, compreende. Tu estás curado agora. Recupera a viagem da tua paralisia e vê que isso tudo começou por causa de um pecado perverso, que na tua alma produziu uma gravidade tão acachapante que o modo como o juízo, o autojuízo, a autopunição se estabeleceu em você foi através desse processo paralisante. Não volta mais às origens da paralisia. Mantém tua mente viva, ativa, olhando para o chamado, para a voz que te tirou daquele estado de morbidez, onde tu cultuavas a tua paralisia, ambivalência. Olha, gente, isso é o Evangelho que eu estou pregando aqui, vocês sabiam? Isso é uma boa nova da pesada, vocês não acham, não? Sinceramente, vai aí para a Faculdade de Psicologia de Santa Catarina para ver se você ouve uma aula dessa. E não é aula, não, é palavra da vida, entendeu? Eu parto para dentro do diabo com essa verdade aqui, ou eu arrebento. É verdade. É verdade. É boa nova. E eu tenho visto milhares e milhões de pessoas assim, que estão há anos e você chega e diz, levanta, toma o teu leite e anda. E quando o Espírito Santo engravida a mente do indivíduo com a visão de quem ele pode ser, para fora daquela ambivalência perversa, quem ele pode ser, e ele crê, o processo inteiro vai dando lugar ao brotar dessa vida que vai fazê-lo andar na direção do melhor dele na vida. E o chamado é esse: não volta atrás, não repete a perversidade, continua, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus estava dizendo é que, uma vez livre daquele estado, ele se mantivesse nessa nova vida e não voltasse atrás, porque o voltar atrás poderia colocá-lo numa situação incomparavelmente mais difícil. É uma outra psicologia brutal de Jesus que diz que o segundo estado é pior do que o primeiro. Eu recebo todo dia, vocês me acompanham todos os dias, como as pessoas me perguntam sobre tudo. E eu vou dando palavras de Deus com aquela certeza de que a cura vai acontecer. Eu sei que vai. Só se eu fosse um idiota eu não saberia a essa altura do campeonato que vai, porque eu tenho visto milhares e milhares serem assim curados. Aí eu dou uma viajadinha como essa aqui, por exemplo, ou em qualquer outro lugar do país ou do mundo, onde pessoas são expostas à simplicidade dessa palavra. E recebo aqueles beijos mais abençoados da face da terra. De gente que diz, minha mulher é testemunha disso. Gente que diz, eu estava anos e anos e anos e anos entrevada naquela cama. Puseram lá você num celular do meu lado ou num tablet. Eu comecei a te ouvir, olha onde é que eu estou. Quando eu vi, eu tinha saído daquilo. E a resposta é sempre a mesma. Eu comecei a sair quando eu me vi curada.
quando eu vi que eu podia, quando eu vi que seria possível, quando eu vi que se eu cresce, eu me levantaria, que eu estava doente de mim mesma, quando eu criei que eu estava perdoada, quando eu criei que o meu pecado, o meu erro, o meu equívoco, minha maldade, ou minha persistência nela, o meu conluio com a ambivalência que me mata, tinha dado lugar a uma esperança de vida e, de repente, lá estava eu, em pé, vivo, aqui, agora. Quando você ouve aquelas pessoas que te dizem eu estava há 12 anos num leito, numa depressão brutal, e ouvi uma palavra de esperança, com essa energia de fé. E aquilo saiu de mim como se tivesse sido arrancado por uma mão invisível e eu estou aqui. Você ouve todo tipo de coisas, de histórias. Sabe por quê? Porque eu não estou inventando isso. Eu não sou coach de bosta nenhuma, vocês entenderam? Não sou. Eu sou só um proclamador da boa nova. Que já está tudo feito. O resto é gente querendo ganhar dinheiro com uma historinha para lá e para cá. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo está aqui, está à mão, está na tua mente, está no teu coração. Porque se você crê nessa palavra e na sua mente você a confessar em fé, você vai ver que não existe condicionamento tão grande, tão forte, tão brutal, tão final, tão perverso, tão maligno, que não possa ser quebrado num instante. E que a vida inteira não possa se reabrir. Basta que você se veja de outro modo. Você consegue se ver de outro modo? Ou você já está tão viciado que você não consegue mais se ver de outro modo? A gente conversa com pessoas todos os dias que dizem, não, sabe o que é, pastor? É que eu sou assim mesmo. Eu digo, então está ferrado. Porque o que podia te salvar é você admitir que você pode ser o que você quiser. Mas tem gente, ambivalência, que diz, mata, mas eu como. E vou morar no pé da árvore. E vou comer dela todo dia até a morte. E aí vai morrer de si mesmo. E morrendo morrerá. Mas há aqueles que por uma graça, por uma gravidez do Espírito Santo no pensamento, conseguem se ver curados. Eu já passei por algumas situações na existência que a maioria dos seres humanos que eu conheço teriam se matado no meio delas. Mas eu estou aqui. Lindo de amor. Eu vou morrer maravilhoso, vocês não têm nem ideia. Quanto mais o tempo passar, mais maravilhoso no amor de Deus eu vou ficar, porque eu me vejo curado, eu me vejo santificado, eu me vejo glorificado, eu me vejo cheio do Espírito Santo, eu me vejo cheio da palavra da vida, eu me vejo cheio de Deus e de Jesus. Aí quem é que vai segurar um cara que vive assim? Não existe nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém para segurar o poder dessa alavanca de Deus em mim. Porque nele eu me vejo totalmente curado. Nele eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode ouvir falar daqui a um tempo que eu morri do coração, morri disso, daquilo. Foi só o meu corpo, mas quem morreu foi um cara que transcendeu para a vida eterna.
Morreu, vou logo, daqui a uns 15, 20 anos. Se eu tiver longevidade, uns 25, olha lá que vai ser um recorde familiar. Que assim, do ponto de vista estatístico, dentro de uns 12 a 15 eu já deveria ir. Mas eu vou ficar mais tempo, só porque eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu só quero viver todo dia a alegria dessa força de compartilhar o Evangelho para todo mundo. E é interessante, porque agora, com quase 65 anos de idade, eu estou mais forte do que nunca. Cada dia mais inabalável nele. Eu me vejo nele podendo tudo naquele que me fortalece. O homem se viu curado e, tomando o seu leito, se pôs em pé e andou. Vamos ficar em pé. O privilégio é meu. Ó Senhor Jesus, vivo, ressuscitado de entre os mortos, porque eu sei, porque Tu vives em mim, porque eu estou cheio de Ti. Não é porque eu sinto, é porque eu sei de Ti em mim, eu sei de Ti em todo aquele que crê. E agora eu peço que essas palavras que não são de homens, que vêm do céu, que vêm de Deus, que são palavras de vida, de verdade, de sabedoria celestial e carregadas do poder de Deus, encontrem corações, mentes, espíritos que consigam se ver em Ti. Consigam se ver em pé, consigam se ver agora pela fé curados, consigam se ver perdoados, consigam se ver restaurados, consigam se ver amados, consigam se ver prosseguindo, consigam se ver perdoando, consigam se ver andando livres, consigam se ver sem esse peso, consigam se ver sem essa maca, consigam se ver sem esse karma. Em Teu nome eu sei que o Espírito Santo está realizando isto aqui e agora no coração de milhares. Dos que estão conosco e dos milhares que nos veem pelo mundo inteiro nesse mesmo momento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque já aconteceu. E agora ajuda-nos a prosseguir, sem voltarmos às práticas que nos adoeceram. Ajuda-nos a ficarmos livres desse namoro com a árvore da morte, para que não nos suceda coisa pior. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor gostoso, meu querido Jack. Vamos lá. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Juntos, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.